Olá, pessoal, tô aqui de novo. Acabei de gravar o vídeo sobre método científico e agora eu vou gravar o vídeo para vocês do método. Então, nós já trabalhamos, né? Nós trabalhamos a introdução, os itens que compõem a introdução, trabalhamos a taxonomia de Bloom ali que nos auxilia a elaborar os objetivos geral e específicos. Trabalhamos também a questão de como fazer um referencial teórico, como elaborar os tópicos para o referencial teórico. Conversamos já sobre plágio também, que é um assunto muito importante. Então, agora, trabalhamos sobre as plataformas de busca e bases de dados, a diferença que existe entre elas, e também a questão de nós entendermos a importância, né, de onde encontrar, de onde nós podemos encontrar dados confiáveis ou artigos científicos confiáveis que nós podemos utilizar, informações, né, confiáveis para escrever os nossos artigos. Então, e atualizadas principalmente, né, se lembrem que sempre ao elaborar o nosso referencial, nós vamos utilizar artigos científicos de, no máximo, 5 anos de publicação. Se forem livros e mais antigos, podem ser somente livros clássicos, esse é o ideal, certo? Então, nós temos aqui também a questão do método. Então, a gente vai hoje trabalhar sobre abordagem, tipo de pesquisa e método. O que são? O que é isso? O método é a parte onde vocês vão escrever de que forma vocês pretendem e qual é o passo a passo, que ferramenta vocês vão utilizar para atingir os objetivos de vocês e responder ao problema de pesquisa, certo? Então, aqui nós começamos com a abordagem de pesquisa. Dentro da abordagem de pesquisa, eu posso escolher se ela vai ser quantitativa, se ela vai ser qualitativa, ou se ela vai ser os dois ao mesmo tempo. Então, quanto à forma de abordagem da investigação, Minayo, Silva Menezes, Oliveira e Richardson et al., a classificam em quantitativa, qualitativa. O que é a quantitativa? A abordagem de pesquisa quantitativa, ela considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o emprego de recursos e de técnicas estatísticas, ou seja, percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão. Então, o meu instrumento de coleta de dados, ele vai ter que ser condizente com uma abordagem quant. Então, ele vai ter que ser um questionário, certo? Como a escala Likert, uma survey, nesse sentido. Já se eu optar por uma abordagem de pesquisa qualitativa, que defende que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são requisitos básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o emprego de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva, ou seja, ela descreve o fenômeno que está sendo observado. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. Então, para utilizar uma abordagem de pesquisa quantitativa, é porque eu vou utilizar, ou eu só tenho métodos quant, questionário para fazer a coleta de dados. Mas se eu vou utilizar uma entrevista, uma análise documental, vou fazer uma observação, isso são técnicas de coleta de dados essencialmente qualitativas. Não vai envolver números, eu não vou quantificar nada, mas eu vou tentar entender o contexto em que determinados fenômenos acontecem. Eu vou escrever sobre isso, vou dissertar sobre isso. Então, é uma abordagem qualitativa.
Nós temos ainda a abordagem quali-quanti ou quanti-quali, aí vai dependendo dos autores que vocês forem utilizar, tá? Onde eu consigo reunir os dois. Eu posso usar técnicas de coleta de dados, tanto quantitativas quanto qualitativas. E aí, se eu utilizo os dois ao mesmo tempo, eu vou ter uma abordagem quali-quanti. Então, se você não sabe o que é pesquisa qualitativa, quali-quantitativa, entenda que essa é aquele tipo de abordagem que usa tanto os métodos quantitativos quanto qualitativos para a realização de uma análise muito mais aprofundada sobre o tema pesquisado. Apesar das pesquisas quantitativas e qualitativas serem normalmente estudadas de forma separada, estamos cientes de que elas podem sim ter os seus pontos de convergência e complementarem uma a outra. Essa categoria de pesquisa possibilita um cruzamento muito maior dos dados e o peso da pesquisa aumenta em conjunto com a validação de todas as informações. Então vejam que eu tenho um estudo, não é mais importante, mas com muito mais dados e mais rico em possibilidades de análise do que se eu fizesse somente uma análise quali ou somente uma análise quanti. Ainda sobre a abordagem quali-quanti, eu posso afirmar que dessa maneira é perfeitamente possível para que uma pesquisa possua parte quantitativa, contendo o levantamento de dados e também a conjecturação das eventuais causas dos resultados que foram obtidos. Isso é o que a pesquisa quali-quantitativa propõe. Se uma pesquisa enquadrar-se como qualitativa e haver necessidade de obtenção de resultados estatísticos para complementar o trabalho, ela será fundamentalmente quali-quantitativa, por conta do seu caráter misto. Do contrário, é a mesma coisa. Se eu aplicar um questionário, porém eu precisar de uma observação para complementar as minhas afirmações lá na minha análise de dados, ou se eu precisar de uma análise documental, ainda para confrontar os dados ou confrontar ou complementar os dados que eu obtive a partir das respostas dos respondentes do questionário, eu vou ter uma pesquisa de caráter misto. Por isso que ela será uma abordagem quali-quanti. Bom, dentro desse contexto ainda, nós acabamos de ver as abordagens de pesquisa, que podem ser quali-quanti, qualitativas, quantitativas, ou ainda os dois ao mesmo tempo, quali-quanti. Eu ainda tenho os tipos de pesquisa, que são, a partir dos autores que eu elenquei, e para ciências sociais aplicadas, 3. Que seriam elas, exploratória, descritiva e explicativa. Os tipos de pesquisa são outra forma de classificação de uma pesquisa, que diz respeito aos seus objetivos e se baseia no grau de aproximação e no nível conceitual do pesquisador em relação ao fenômeno estudado. Para Gil, os objetivos de pesquisa podem ser classificados em níveis. A seguir, constam 3 tipos de estudo amplamente adotados em pesquisas científicas, que são os que eu comentei com vocês: a exploratória, a descritiva e a explicativa. No caso, a exploratória, nós utilizamos quando não se tem informação sobre determinado tema e se busca maior familiaridade com o problema para torná-lo mais explícito, ou se deseja conhecê-lo. Ou seja, eu vou observar um tema, um objeto de estudo ou um fenômeno do qual eu procurei lá nas bases, nas plataformas e bases de dados e não encontrei muita bibliografia para eu escrever o meu artigo. Eu vou deixar de escrever esse artigo? Não vou deixar porque eu não tenho muito material, porque a comunidade acadêmica não escreve muito sobre essa temática. Ao contrário, eu posso escrever e ainda assim escrever coisas novas sobre o tema que é emergente, que está surgindo, ou que nunca ninguém escreveu, ou que muito poucas pessoas escreveram. Então, ela será exploratória. Já a descritiva é quando se deseja descrever características de uma determinada população, fenômeno ou relações entre variáveis, que é a mais utilizada por nós, né, dentro das ciências sociais aplicadas. Ainda nós temos a explicativa, que trata do seguinte: quando se deseja identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofunda o conhecimento da realidade ao explicar e analisar as causas. Então, eu tenho
um tipo de pesquisa exploratória, onde eu não tenho bases conceituais para me apoiar, porque é um assunto novo, é um assunto emergente que está surgindo e tem muito pouca coisa, ou às vezes não encontro nada sobre o tema que eu quero trabalhar. Exemplo, eu estou juntando dois temas que a princípio não se relacionam, ninguém escreveu nada sobre isso. Então ela terá um caráter exploratório, porque é novo, é algo que está se criando dentro do campo do conhecimento. Com relação à pesquisa descritiva, eu vou descrever o fenômeno que eu estou observando. E explicativa, eu vou relacionar fatores, né, identificar os fatores que determinam ou que contribuem para que esses fenômenos ocorram e vou tentar explicá-los. Isso é a pesquisa, tipo de pesquisa explicativa. Nesse contexto, a gente tem uma observação importante a ser feita. Dessa classificação de pesquisa em que razão, desculpa, pessoal, dessa classificação de pesquisa em razão dos fenômenos e dos contextos com os quais os gestores se deparam, é fundamental compreender, a partir de mais informações, as pesquisas exploratória e descritiva. Então, não vamos nos deter na pesquisa explicativa, pois nem sempre é possível a realização de pesquisas dessa natureza nas ciências sociais, uma vez que elas se revestem de elevado grau de controle, chegando mesmo a ser designadas de quase experimentais. São pesquisas, normalmente as explicativas, de fenômenos da natureza, aplicados na física, na matemática, até na economia, em outros campos, mas não muito dentro da administração. Então, a nossa explicação ela fica mais voltada mesmo para a exploratória e para a descritiva, que são as mais difundidas, certo? Mas nós vamos ver igual as três. Então, tipo de pesquisa exploratória. Em geral, a pesquisa exploratória é significativa em qualquer situação. Eu não vou ler esses slides aqui, pessoal, porque basicamente é o que eu já comentei com vocês, certo? Depois eu vou colocar os slides lá no mudo e vocês vão poder ler com mais calma, tá? Mas elas falam, de fato, o que é o tipo de pesquisa exploratória. Ali nós temos o Gil, que é um autor super importante, né, de método e metodologia, e ele argumenta que o planejamento para o seu delineamento pode ser bastante flexível. Então, ele traz características muito mais específicas do que é a pesquisa exploratória, tá? A mesma coisa para a pesquisa descritiva e também para a pesquisa explicativa. Aí, nós entramos no método. Bom, o método, pessoal, é o seguinte. Nós temos uma observação importante a fazer. Você deve definir o método a partir do objetivo e considerando a abordagem de pesquisa, e, em alguns casos, o caráter da mesma. Ou seja, eu tenho métodos que são aplicáveis somente para uma abordagem qualitativa. Eu tenho outros métodos que são aplicáveis somente para abordagem quantitativa. Se eu tentar aplicar um método quali em uma abordagem quanti, eu não vou atingir o meu objetivo. E consequentemente, não vou responder ao meu problema de pesquisa. Por isso que precisa concernir, eles precisam corresponder um ao outro, certo? Existem diferentes métodos para as ciências sociais aplicadas e os métodos mais utilizados são levantamento, survey, experimento ou quase experimento, método etnográfico, método funcionalista, método estruturalista, método fenomenológico, método história oral, que ainda, dentro do história oral, ele é dividido por 3 gêneros, ou modalidades diferentes de história oral. Pode ser história oral de vida, história oral temática, ou tradição oral. Cada uma delas tem as suas especificidades para, por exemplo, ali. A história oral de vida, ela quando nós formos utilizar, abordar uma biografia, uma autobiografia e relato de vida. Já a história oral temática é quando o entrevistado dará a sua opinião sobre determinado tema ou assunto específico pré-estabelecido. Exemplo, estupro, aborto, racismo. Certo? Depois, agora me ocorreu aqui o lugar de fala, né? Tanto se discute o lugar de fala. Nesse caso da história oral temática, ela traz um pouco disso, né? Não que outras pessoas não possam falar, podem falar, mas eu vou ter experiências mais ricas a partir de quem viveu a situação, ou de quem está envolvido diretamente com a situação. Por exemplo, dentro de um estupro,
eu posso entrevistar as pessoas que foram estupradas, posso entrevistar, né, a partir da história oral, das pessoas que trabalham com isso numa delegacia de polícia, delegacia da mulher, que lidam com questões de legislação, uma profissional da advocacia ou um profissional da advocacia que trabalhe no atendimento, defensoria pública, enfim, órgãos específicos que tenham uma relação direta com a temática. Então, eu acho muito importante fazer essa relação, tá? Me veio, assim, a cabeça, porque está muito em voga, né? O lugar de fala, lugar de fala, lugar de cala. E faz muito sentido, na minha opinião, que as pessoas nessa história oral temática estejam diretamente envolvidas no processo. Tem um lugar de fala, como se diz, tem um lugar de fala. Depois nós temos ainda um método teoria fundamentada em dados. Dentro dos métodos, vocês perceberam que eu coloquei aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Em cima no slide, métodos quantitativos, certo? Métodos quantitativos eu tenho levantamento, survey e experimento, quase experimento. Eu não vou ler, tá, pessoal? Senão vai ficar muito cansativo, muito comprido o vídeo. Vocês vão poder ler os slides depois com mais calma. Aqui é só mesmo, esse vídeo é mais para orientar vocês em relação ao que é o que. E eu também coloquei vários livros lá, eu recomendo que vocês baixem os livros e guardem eles com vocês, para que em algum momento vocês possam ter a disponibilidade, que vocês precisem, né, fazer um estudo científico, um artigo ou algo assim, e vocês tenham lá uma variedade surtida de livros para vocês se embasarem e até utilizarem como referencial. E aí eu começo com métodos qualitativos, né? O etnográfico, funcionalista. Vejam aqui, ó, métodos qualitativos. Método estruturalista, fenomenológico, método história oral, método teoria fundamentada em dados, que ainda também é qualitativo. Ainda nos métodos qualitativos eu tenho o estudo narrativo e o método comparativo, onde no estudo narrativo eu tenho como exemplo pesquisa sobre liderança em empresas locais, dando ênfase para o tema da liderança. Ou método comparativo como exemplo, a percepção sobre a administração pública entre a segunda metade do século XX e a primeira metade do século XIX. 21, desculpe, 21. Depois eu tenho ali, para métodos quali e quanti, ou quanti-quali, eu tenho dois tipos de método, o misto e o estudo de caso. Certo? O misto, pessoal, é quando eu vou utilizar técnicas de coleta de dados quanti e técnica de coleta de dados quali ao mesmo tempo, no mesmo estudo, né? No mesmo estudo. E aí eu tenho uma diferencinha dentro desse método misto, que ele pode ser tanto concomitante, ou seja, a coleta dos dados se dar ao mesmo tempo, e isso não vai interferir no resultado da minha pesquisa, bem como ela pode ser sequencial. Ou seja, primeiro eu vou coletar os quanti, todos os dados quanti, e depois eu vou para os qualis. Ou eu vou coletar todos os qualis primeiro, para depois só então depois eu coletar os dados quanti. Pois se eu fizer um diferente do outro, ou na frente do outro, eu posso influenciar no meu resultado, ou na minha coleta de dados. Isso vai impactar o meu estudo. Por isso de eu ter este cuidado. Então, dentro do método misto, as formas de aplicação do método misto sequencial, ou seja, primeiro um, depois o outro, eu posso fazer de duas formas. Primeiro os quanti, coleta de dados quantitativo, análise de dados quantitativo. E depois o quali, a coleta de dados quali e análise de dados quali, para então fazer a interpretação de toda a análise. Ou eu posso fazer o projeto explanatório sequencial B, esse é o A, e aqui o B. Primeiro todos os quali, coleta de dados e análise de dados, depois todos os quanti, coleta de dados e análise de dados. Tá? Se eu fizer de quali para quanti, eu vou utilizar a teoria da ciência social, teoria qualitativa, visão de mundo reivindicatória. Se eu utilizar quanti para qual, teoria da ciência social, teoria quantitativa, se está errado aqui, visão de mundo reivindicatório. Certo, pessoal?
Depois nós temos aqui também o forma de aplicação do método misto de modo concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Independente de se eu coletar o quant ou quali primeiro, isso não vai interferir no resultado da minha pesquisa, nos meus resultados, na minha análise de dados, não vai influenciar em nada. Então, eu posso fazer primeiro quant, depois quali, depois quant, então não vai interferir, tá? Aí nós viemos com o estudo de caso também, que é bastante importante colocar que mesmo ele sendo um método quali-quanti, aqui não é qualitativo, tá? É quantitativo, quali-quanti, tá, pessoal? Ele nunca será apenas quant. Ele pode ser somente quali, mas nunca será somente quant, tá? Porque ele precisa de mais de técnicas de coleta de dados e a essência dele ele é essencialmente qualitativo. Mas eu posso utilizar questionários para fazer o estudo de caso também. Um questionário como uma ferramenta de técnica de coleta de dados. Mas eu preciso também ter técnica de coleta de dados quali, não posso ter só a quant, para caracterizar um estudo de caso, um estudo sendo um estudo de caso, certo? Ainda dentro desse nosso cenário de método, nós temos as técnicas de coleta de dados. Então, eu tenho a entrevista, ela pode ser uma entrevista em profundidade, ela pode ser semi-estruturada ou estruturada, e pode ser uma entrevista com base em depoimentos pessoais. Ela é uma técnica essencialmente qualitativa, tá? Grupo focal é uma espécie de entrevista em grupo. Trabalha-se com roteiro em tópicos. Para essa técnica, são necessários no mínimo 2 pesquisadores, um para conduzir o grupo no debate e outro que fique ao lado observando e realizando anotações sobre o comportamento dos pacientes, dos participantes, né? Como as entrevistas, a técnica é essencialmente qualitativa também. Também tem o método Delphi, que é entrevistar pessoas que sejam experts no assunto que vocês estão tratando. O questionário, basicamente, né, ele é um instrumento de coleta de dados, de informação utilizado numa sondagem ou inquérito. O questionário é frequentemente confundido com entrevista, tese, formulário, inquérito ou escala. E também que ele, tecnicamente, o questionário é uma técnica de investigação composta por um número grande ou pequeno de questões apresentadas por escrito, que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento do pesquisador. Tem uma análise documental, que é quando eu observo documentos de toda a ordem para contribuir, para corroborar com a minha análise de dados. Tem uma observação, que pode ser direta ou observação participante. Tem uma técnica de coleta de dados bola de neve, que é conhecida como a técnica de amostragem. É uma técnica tanto quali quanto quant. É usada quando não se tem muito conhecimento sobre a população a ser usada na pesquisa. Então, trabalha-se com indicações. Inicia-se com algumas pessoas que serão importantes e essas indicarão outras, que indicarão outras assim sucessivamente. Ou seja, eu entrevisto uma pessoa e aí eu pergunto para ela, mas você conhece outra pessoa que passou pelo mesmo que você passou, ou por isso que nós estamos estudando? Ela vai dizer, conheço, fulano de tal. Então, por isso, um indica o outro, por isso que ela é chamada de bola de neve. Certo, pessoal? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque nós estamos... eu não quero deixar o vídeo muito longo, tá? Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar WhatsApp, ou mandar e-mail, que eu vou esclarecer as dúvidas para vocês. Eu gostaria já que, a partir dessa aula, vocês já começassem a delinear o que vocês vão fazer em relação ao método de vocês no projeto que vocês vão fazer. Tudo bem? Era isso por hoje, muito obrigada.